Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no que faz as aplicações modernas na nuvem funcionarem de verdade, o AWS Lambda. Vamos entender como ele se tornou esse núcleo reativo que basicamente impulsiona todo o universo serverless. Vamos começar com uma pergunta que muda tudo. E se o código pudesse simplesmente reagir? Reagir a qualquer coisa no momento exato em que acontece, sem precisar esperar um comando, sem ficar ocioso. Isso não é uma ideia teórica, não. É a promessa que está revolucionando a forma como a gente desenvolve software. Para a gente entender de verdade o poder do Lambda, primeiro a gente precisa falar de uma mudança de paradigma, uma verdadeira revolução, a arquitetura orientada a eventos. É o seguinte, em vez de um sistema ficar lá, parado, esperando alguém pedir alguma coisa, ele passa a reagir ativamente ao que acontece. Sabe? Um upload de uma foto, uma compra que foi finalizada, um dado novo que chegou de um sensor. Tudo isso é um evento. É um sinal de que algo aconteceu e que uma ação precisa ser tomada. E é por isso que essa analogia do sistema nervoso é perfeita. O Lambda fica ali, sempre ouvindo esses sinais que vêm de todos os lados. E quando ele recebe um, ele dispara uma ação imediata, super específica. É quase como um reflexo, sabe? Aconteceu, reagiu. Simples assim. Tá, legal. Mas como é que o Lambda escuta na prática? Como ele sabe para quem ele tem que dar atenção no meio de tanta coisa acontecendo? A resposta para isso, a mágica por trás de tudo, está numa configuração chamada Event Source Mapping. Pode pensar nisso como se fosse um contrato, um acordo, que conecta uma fonte de eventos a uma função Lambda. É esse mapeamento que diz, ô função, se liga, sempre que um evento desse tipo acontecer naquela fonte ali, é a sua vez de entrar em campo. E essa conversa entre o evento e a função pode rolar de dois jeitos bem diferentes. No modo síncrono, quem gerou o evento fica ali, na linha, esperando a função terminar o trabalho e dar uma resposta. É como uma ligação telefônica mesmo. Agora, no modo assíncrono, a história é outra. O serviço só entrega o recado, recebe um OK recebido e já vai fazer outra coisa, confiando que o Lambda vai processar aquilo depois. É exatamente como deixar uma mensagem na caixa postal. Agora vamos botar a mão na massa com o cenário do mundo real, e um bem complexo. Como fazer o Lambda dar conta de um volume absurdo de dados que não para de chegar de um streaming como o Apache Kafka? Bom, a primeira grande decisão aqui é: a gente vai cuidar de toda a infraestrutura do Kafka ou vai usar um serviço que já vem pronto? Com o Amazon MSK, a AWS cuida de toda a parte chata de segurança, de escalabilidade. Já com o Kafka autogerenciado, o controle é total, mas a responsabilidade de fazer tudo funcionar também é toda sua. Outro ponto que é super crítico, como os dados vão viajar do Kafka até o Lambda. É tipo escolher entre pegar uma rodovia pública usando um NAT Gateway, onde o tráfego passa pela internet, ou construir um túnel privado exclusivo com o AWS Private Link, que é muito mais seguro. E claro, não dá para falar de tráfego de dados sem falar de segurança, né? A segurança dessa conexão é fundamental. O Lambda, felizmente, suporta várias formas de autenticação, desde um acesso mais simples até métodos super robustos como SASL/SCAM, MTS ou até mesmo a própria autenticação do IAM da AWS. E aqui tem um detalhe-chave. O Lambda é muito eficiente. Em vez de pegar as mensagens do Kafka uma por uma, o que seria um desperdício, ele processa tudo em lotes. Isso é o que faz ele dar conta do recado mesmo com um volume gigante de dados que um streaming como o Kafka consegue gerar. Beleza, saímos da complexidade do Kafka e vamos agora para um dos casos de uso mais clássicos e, olha, mais poderosos do Lambda. Reagir a eventos que acontecem lá no Amazon S3. Isso aqui, gente, é o padrão serverless na sua forma mais pura, mais elegante. É muito simples. Alguém ou algum sistema faz o upload de um arquivo para um bucket S3. Essa ação, por si só, já é o gatilho. E, pum, instantaneamente uma função Lambda é invocada para processar aquele arquivo. E a função não é chamada no escuro, não. Ela recebe um evento, um JSON bonitinho como este, com todo o contexto que ela precisa para trabalhar. O nome do bucket, a key do objeto, o tamanho, tá tudo ali, mastigadinho. Mas o Lambda vai muito além desse ver e reagir básico. Ele tem uns recursos avançados para deixar o processamento de eventos mais inteligente e, o mais importante, bem mais eficiente. E um desses superpoderes é a filtragem. Pensa bem, para que gastar tempo de processamento e dinheiro executando a função para cada um dos eventos, se na verdade só alguns deles importam? Com a filtragem, a gente diz para o Lambda, olha, ignore esse ruído todo e só me chama quando acontecer algo realmente relevante, ok? Imagina só um cenário.
O sistema está recebendo milhares de eventos de dispositivos por segundo. Mas o objetivo é analisar só os dispositivos de um modelo específico, que começam com um certo código. Então, em vez da função receber tudo e ter que fazer essa filtragem lá dentro do código, dá para criar um padrão de filtro simples como este aqui. E o que é fascinante é que o próprio serviço Lambda vira uma espécie de porteiro, ele faz a triagem antes mesmo de chamar o código. A função só vai ser acionada para os eventos que realmente importam, o que economiza processamento e, claro, dinheiro. Outra ferramenta avançada é o Schema Registry. Pensa nele como um controle de qualidade, na porta de entrada do fluxo de dados. Ele garante que os dados estão chegando no formato certo, com os campos certos, evitando que um dado todo bagunçado chegue lá na frente e cause um erro na função. Então, depois de ver tudo isso, o que fica? Qual é a grande conclusão? O ponto crucial é esse. O Lambda é a supercola que permite que diferentes partes de um sistema conversem através de eventos. Seja processando um fluxo de dados gigantesco do Kafka ou reagindo a um simples upload no S3, é ele que permite construir aplicações poderosas que escalam quando precisa e tudo isso de forma muito eficiente. E essa mudança toda de arquitetura deixa uma pergunta no ar, né? Se qualquer evento pode disparar qualquer pedaço de código, qualquer lógica de negócio, sem a gente precisar gerenciar um único servidor, a pergunta que fica é o que vamos construir a seguir. As possibilidades elas são simplesmente infinitas.